Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a participar desta meditação do Evangelho de Mateus, que nós semanalmente fazemos, sobretudo do Evangelho que vamos celebrar no próximo domingo. Então, nós na segunda-feira fizemos uma perscrutação, uma pesquisa, uma leitura pormenorizada, pegando os detalhes de cada parte, de cada citação, vendo sua correlação com textos do Antigo Testamento, deste Evangelho que nós estamos trabalhando, que é o capítulo 22, de 1 a 14. E na terça-feira a gente fez uma meditação. Sempre esse trabalho da meditação que fazemos, os monges chamavam de Lécio Divina, que do latim originou para nós meditação espiritual, orante ou divina da Sagrada Escritura. E nós estamos fazendo do Evangelho de cada domingo. E a Lécio Divina, ela tem 4 degraus. O primeiro é a leitura, o segundo é a meditação, o terceiro é a oração, o quarto é a contemplação. Então, na segunda-feira a gente fez a leitura, mas não é ler, é estudar, é perscrutar. Isso significa uma leitura profunda, um mergulho nestas águas profundas, para a gente estudar todo o pretexto, o contexto e o pós-texto. Então, a primeira leitura do Evangelho fizemos. Terça-feira, nós fizemos ontem a meditação, né? A meditação é um olhar mais espiritual, o que o texto traz na sua fé, através da experiência daqueles que escreveram, o que pode servir para nós no plano da fé, o que o autor quis mostrar para nós a nível espiritual. E por isso que falamos meditação, segundo degrau da Lécio. O terceiro degrau é a oração. Então a gente vai hoje trabalhar o texto na perspectiva mais de uma oração pessoal. Não significa rezar pessoalmente, individualmente. Como colocar em oração esse texto? Colocando a nossa vida no texto e o texto em nossa vida. E amanhã, com os padres da igreja, os santos padres, nós vamos contemplar na espiritualidade que eles nos deixaram o significado espiritual desse texto de Mateus. Então nós fazemos agora, ao toque dos sinos da igreja, nós vamos iniciar então com a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, te dou graças e te bendigo por estar aqui com esses irmãos, lendo, meditando, rezando, para contemplar o tesouro das Sagradas Escrituras que nos é dado neste Evangelho meditado de Mateus. Ajudai-nos, protegei-nos e amparai-nos através deste guardião da nossa alma, que fecunda o nosso ser e que nos dá a paz e alegria e a compreensão, a interpretação desta palavra de hoje. Que o teu Espírito seja o mestre da nossa alma. Nós vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Então, gente, vamos novamente. Quanto mais você lê, mais você aprofunda. A primeira leitura, a gente extrai um pouco, a segunda um pouco mais, a terceira até
chegarmos à contemplação do texto. É isso que faz essa lécio divina, ou essa leitura orante e espiritual da Sagrada Escritura. Vamos então à leitura oral, para que vocês possam deixar entrar pelos ouvidos e acatar no coração. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos agora, escutada já pela terceira vez esta passagem do Evangelho de Mateus. Hoje eu vou dar a atualidade ao que vimos até agora deste Evangelho, para a gente colocar no coração em oração. E farei isso já de início, fazendo a vocês perguntas e ao mesmo tempo respondendo-as. Eis as perguntas. Quem é o grande rei? A gente já pôde ver, né? Na segunda-feira. Quem é o filho que celebra o casamento? Quem é a esposa? O que o banquete representa e por que é organizado? Quem são os servos encarregados de levar os convites? Vocês perceberam? São 3 grupos de servos. E quem cada um deles representa? Sexta pergunta: quem são os primeiros convidados e por que muitos deles não quiseram participar do banquete? Sétima: quem são as pessoas recolhidas pelas estradas? Oitava: qual é a cidade destruída? Nona: o que indica a veste nupcial
nessa segunda parábola que está anexada à primeira. Então agora nós vamos responder essas perguntas uma por uma, porque assim vocês vão adentrando ao texto. Na parábola do reino, Jesus faz a comparação do reino a um banquete para uma festa de núpcias. Então vamos responder a primeira pergunta: quem é o rei? O grande rei do qual fala Jesus está na cara, é Deus. Ele organiza a festa de núpcias de quem? Do seu filho Jesus. As núpcias de Jesus com a esposa. Mas quem é a esposa de Jesus? É a humanidade inteira. Se você pensou em ser a igreja, também a sua resposta está certa, a sua imaginação está certa. É a humanidade, porque Jesus não exclui a humanidade desse compromisso de levá-la para Deus. O que vos parece desta esposa? A esposa do Senhor, ela é bonita, ela é simpática, é atraente, ela é muito prendada. Como é que a gente vê essa esposa de Cristo? Eu a imagino assim, sem ruga, sem defeito, sem mancha, não é? A gente imagina uma esposa bela. Mas quando a gente olha para a humanidade, quando nós olhamos para nós mesmos, aí vamos pensar nos ódios, nas guerras, nas injustiças, em tantas lágrimas derramadas por pessoas inocentes. Não podemos com certeza declarar-nos tão entusiastas de tal mulher. Olhar para a esposa de Cristo somos nós, é a humanidade, uma humanidade decadente. Nossa, Cristo acho que escolheu, não pôde, ele amou essa esposa do jeito que ela é. Entretanto, Cristo, ele a ama da mesma forma. Ele sabe que o seu amor terá o poder de transformá-la para deixá-la bonita e atraente. É o que Jesus quer levar para o Pai. Essa esposa sem mancha, sem ruga, sem defeito, e apresentá-la a Deus, uma humanidade santificada. Como é diferente o amor de Deus do nosso, né? A gente já pensou assim, uma mulher bonita, atraente, sedutora e piriri parará, não é? E Jesus não, ele aceita essa coisa encalhada, essa situação difícil que ninguém aceitaria. Nós amamos as pessoas quando são boas, ele as ama quando elas são más, e seu amor é que as transforma em boas. Essa é a atitude do esposo. Jesus é um noivo diferente de todos os outros noivos. Respondendo à terceira pergunta que eu fiz, que é aí do banquete. O banquete representa a felicidade dos tempos messiânicos. Quando Jesus voltar de novo, ele vai levar essa esposa para o reino eterno. Já está levando, porque eu vejo o seguinte, gente: a partir do momento em que eu morrer, eu entro numa nova dimensão. Se eu sou parte dessa humanidade, esposa de Cristo, Cristo me santificará. Não aqui na terra, porque a escória está presente neste tesouro, no ouro. Tem que levar para o cadinho, não é? Para ser purificado. Então, quem acolhe a palavra, o evangelho, começa a fazer parte do reino de Deus e experimenta a alegria mais pura e profunda. Então, à medida em que você se converte, você se volta para Deus. Seus pensamentos mudam, suas atitudes, seu comportamento. A palavra de Deus começa a morar dentro de você e começa a irradiar uma nova realidade, a figura de um novo homem, uma nova mulher na sua vida. Então, na Bíblia, o reino de Deus não é comparado a uma capela
aonde todos rezam em recolhimento e devoção. Não, não é o reino de Deus comparado a um daqueles conventos antigos de freiras, onde não se escuta o menor ruído. Vocês já entraram num convento de freiras, sobretudo dessas freiras contemplativas? Você não vê um ruído lá dentro, onde ninguém perturba a meditação e o êxtase das irmãs. O reino não é comparado a um convento de freiras. Está escrito que é semelhante no Evangelho a um banquete. Você já participou de um banquete, não já? Aonde se come, se bebe à saciedade, onde se dança, se brinca, se ri, se fala com os amigos, se conta histórias e todos se sentem felizes juntos. O contrário de um convento recatado de freiras, Jesus coloca o reino como um banquete. Na primeira, a ideia primeira que nos vem é que a Páscoa, para Jesus, a Páscoa, essa passagem da morte para a vida, foi a hora do triunfo dele. E é também o dia no qual foram celebradas, gente, as núpcias indissolúveis deste matrimônio de Cristo e da igreja. Por isso que aqui na cruz, Jesus vai dizer a Deus: Pai, tudo está consumado, entrego a Ti esse homem renovado, santificado, crucificado e cheio do Teu amor. Eis que fiz obediente até a morte de cruz, para ser o sacrifício, a oferta máxima que o Senhor acolheria no céu. O corpo da humanidade crucificada em Cristo é o corpo do homem renovado e não mais escravo do pecado e nem da morte que gera o pecado no homem. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então a Páscoa foi esse grito da vitória. Foi essas núpcias celebradas no céu, porque Jesus está levando com ele parte dessa humanidade redimida. E nós vamos fazer o mesmo processo da nossa Páscoa, a nossa passagem para Deus. Daquele momento em diante não há mais lugar para tristeza, desconfiança, desânimo. Todas as mortes foram vencidas e todos os túmulos foram abertos. Por isso que fala no credo: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, que desceu à mansão dos mortos e veio para julgar vivos e mortos. Então cada um de nós, a essa altura, pode até se perguntar se a religião que pratica e anuncia, comunica de fato essa alegria. Será que a nossa religião, falando de nós católicos, ela pratica, ela anuncia e comunica essa alegria para as pessoas, gente? Vocês saberiam me responder essa questão? Nossa religião, ela é uma coisa alegre, ela é atrativa. Mas em vez de falar da religião como um todo, vamos falar. Agora eu vou falar de mim mesmo e dos meus irmãos no sacerdócio. Eu fico me perguntando, será que a nossa pregação na igreja, durante as missas, não provoca uma explosão de alegria em quem nos escuta? Deve, com certeza, gente. Eu me pergunto todos os dias, será que eu estou fazendo o que Deus quer ou o que o Valmir quer pela vaidade dele? Isso é difícil. Porque se não houver alegria, não despertar isso nas pessoas, faltaria esse sinal que contradistingue. A palavra do Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer mensagem de alegria, quer dizer grande novidade, boa notícia.
Aí eu fico me perguntando, será que as pessoas estão vindo e elas saem satisfeitas por receber essa novidade? Eu estou falando das missas. Aí vocês podem dizer, não, padre, nas lives estão sendo boas. Não, estou falando na missa. A maioria vem para a missa, não vem para a live. Live é uns gatos pingados que eu tenho aí, mas não tem repercussão. Eu estou falando aqui, mas aí quem entra efetivamente são umas 50 pessoas. O que é isto para um contexto que eu vivo aqui de mais de 5.000 pessoas que ainda não se sentiram abordadas, tocadas por este evangelho? Pelo contrário, gente, ao ver a nossa igreja, as nossas celebrações, eu não sei se os cristãos daqui saem transformados e felizes, novos, com essa mensagem. E eu tenho receio se essa mensagem não os ameaça. Os servos que deveriam convidar para uma festa, parecem às vezes, eu estou no lugar desses servos, em vez de convidá-los para uma festa, às vezes eu me vejo convocando eles para um funeral. Porque as minhas pregações e de outros padres são frequentemente um anúncio chato, não é verdade? Desligado dos problemas reais do homem. Que caras tristes e aborrecidas encontramos às vezes aos domingos nas nossas igrejas. E quando saem das nossas igrejas ou capelas, será que os cristãos saem sorridentes, serenos? Parece que estão voltando de um banquete ou de um cemitério, porque a Eucaristia é um banquete, não é? Isso deve nos fazer repensar e rezar sobre isso. Eu proponho para você, na sua oração, a gente pedir um pedido a Deus. Senhor, nos ajude, nos dê criatividade para tornar a nossa igreja um oásis, que as pessoas possam entrar nele, descansar debaixo da sombra e beber de fontes que descentam, que matam a sede verdadeiramente. Quem são esses servos? Vamos à quarta pergunta. Eu estou respondendo perguntas aqui que eu passei para vocês. Quem são esses servos? São 3 grupos. São encarregados por Deus de levar o convite. Estão divididos em 3 grupos. Porque, gente, os 2 primeiros grupos representam os profetas do Antigo Testamento até João Batista, que veio convocando, convidando para esse banquete messiânico de Cristo. Cristo não vinha para nos trazer a paz à terra, ele não veio, não multiplicou os pães no deserto, ele não trouxe para nós a Eucaristia, esse pão que sacia, essa palavra que dá vida. Então, os 2 primeiros grupos são os profetas que vieram preparando até João Batista. Estes cumpriram a missão de preparar o povo de Israel para receber Jesus como Messias. Essa foi a função desses profetas. E o terceiro grupo representa os apóstolos de Jesus. Eis que vos envio, ide a todas as nações, anunciai a boa nova, instruí-os, fazei deles meus discípulos. Não foi isso que Jesus, o mandato, a ordem que ele deixou aos apóstolos e a nós, porque nós damos continuidade a esses apóstolos. Não se esqueçam disso. Não é só nós, padres, os bispos. O leigo tem também a dimensão sacerdotal na vocação dele de apostólica. Vamos à quinta pergunta. Quem são os convidados que foram recolhidos ao longo do caminho e pelas praças? Foram aqueles bons e maus.
limpos ou sujos, sem distinção. São os homens do mundo inteiro. Então, quando Jesus manda lançar a rede ao mar, é para pescar de tudo. Depois eles puxam essa rede para a praia e lá eles vão selecionar com discernimento, separando nos cestos o que é bom e devolvendo para o mundo, para o mar, aquilo que não presta. Então o banquete é para todos, temos que convidar a todos. Então volta aqui o tema que é muito simpático para o Evangelho de Mateus. A igreja, o povo de Deus, é composta de gente boa e por gente má. É um campo onde nós encontramos o trigo e o joio. É uma rede onde apanha todas as espécies de peixe. Por isso que lá no Evangelho vai dizer: eu vim para os cegos, os coxos, os paralíticos, mudos, surdos, leprosos. Quem são esses cegos? Somos nós. Por que cego? Porque ainda não tem luz interior plena. Você ainda vive na penumbra porque está não totalmente convertido, ainda habita os pecados dentro de você. Então nós não somos santos, somos esses cegos, coxo. Mas por que coxo? Porque você manca, você não tem condições de correr, fazer uma corrida, de atingir o pódio, ganhar o prêmio, está mancando, né? Somos paralíticos, você tem que ser carregado pelos outros, é um parasita, não é? Desculpe a forma dura de falar, mas é para ajudar. Quantos não são parasitas e são carregados pelos outros? Parasitas, gente, aqui não estou falando do bichinho, não é? Do hospedeiro, eu estou falando da mania, né? Quantos filhos são parasitas dos pais e vivem debaixo do controle do pai e da mãe? Eu estou falando de filhos que já têm 20 anos, 30 anos, 40 anos, dependem desses pais, porque os pais criaram esses parasitas e não deixaram eles tomar liberdade, independência e autonomia, tá? Mas vamos adiante. Para nós esta parábola, ela é um convite para abrir o coração e as portas das nossas comunidades a qualquer tipo de pessoa, aos pobres, aos marginalizados, a quem é rejeitado por todos. A igreja não pode fechar o espaço. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes a gente acha, não é minha paróquia, esse é o meu banco onde eu paguei ali, eu quero sentar no primeiro lugar. Não, não é assim, gente. Não seja tolo, não seja um estúpido. A gente tem que acolher. Se chega um desses estranhos, fala: meu irmão, tome aqui o lugar, por favor. Se os cristãos fossem generosos, fossem acolhedores, seria assim. Dentro das nossas igrejas, estou falando da minha igreja, da paróquia. E a minha também atitude, eu me coloco aí como réu para ser julgado pelas minhas más atitudes aí. Vamos à sexta pergunta. Os primeiros convidados que esses servos vão lá para convidar, quem são? São aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, aqueles líderes do povo que não acataram Jesus, a mensagem de Jesus ou de João Batista. Eles recusam porque não querem largar os próprios interesses. Vamos tentar nos colocar no lugar desses sacerdotes que têm interesse em jogo? Nós também somos assim dentro da igreja. A gente quer um primeiro lugar, queremos privilégios, nós somos incapazes de ceder nosso lugar aos outros, não é verdade? Temos ciúmes, temos inveja, é verdade.
Pega aí os que são líderes, vê se eles querem ser substituídos. Eles querem cargo vitalício, igual o pessoal do Supremo Tribunal Federal, não é? Eu estou falando deles lá porque eles têm um cargo vitalício, que é uma coisa errada no poder. Não se pode ter privilégio, são servidores públicos. E na igreja a mesma coisa, nós somos servidores da messe do Senhor. Por isso que nós, padres, também pecamos e erramos quando a gente se apega àquela paróquia, àquela comunidade, àquele cargo, àquela função. Eu acho que os padres, antes de saírem para se ordenar padre, eles deveriam passar 1 ano no mosteiro, você entendeu? Para aprender a ser mais servo. Os mosteiros são verdadeiras escolas que nos ajudam a viver a pobreza, viver a castidade ou viver na obediência. É um regime duro lá dentro. Eu não estou falando de mosteiro relaxado, estou falando daqueles eremitérios que realmente a pessoa é provada lá dentro. Nós, padres, devíamos passar por essa escola de espiritualidade monacal para a gente saber lidar na vida com as circunstâncias. Mas vamos adiante. Não vim aqui para falar das mazelas da gente. Bom, os primeiros convidados, então, na figura desses que rejeitaram Jesus por conta dos seus próprios interesses. Por isso que eles responderam: eu vou para o meu campo, eu não quero saber desse banquete, vai para a lavoura dele. Eu tenho meus negócios. Não precisam que ninguém lhes ofereça um banquete. Tem tudo que lhes pode garantir uma vida sem problemas. Estão satisfeitos consigo mesmos. Representam esses guias espirituais de Israel que se sentem satisfeitos com a estrutura religiosa que eles montaram e que lhes dão segurança. Por isso, gente, que eles mataram os profetas. Qual vai ser a reação de Deus? A destruição da cidade de Jerusalém nos anos 70, a destruição do templo, e vai acabar com tudo aquilo. O ano 70. Essa foi Mateus é que vai fazer essa leitura, né? Que Deus mandou os profetas, Deus mandou o filho dele para fazer uma aliança, para trazer o banquete messiânico, mas eles não quiseram abandonar o poder que tinham, ficaram escravos daquele poder. Mas não pense que Deus não tem outras metodologias para nos atingir hoje. Eu tento ver os acontecimentos que nós estamos passando, não falo para as pessoas que estão somente, as pessoas que estão dentro da igreja, eu falo para a humanidade. Deus tem a forma como fazer as pessoas caírem em si. É o que nós estamos vivendo hoje. Os que não são pobres, os que não querem abandonar as próprias garantias materiais e espirituais, que não têm fome e sede, estão satisfeitos com as mesquinharias nas quais estão envolvidos. Estes são os primeiros convidados. Somente os pobres estão em condições de entender a gratuidade do amor de Deus em relação a eles. Sabe por que o pobre, gente? Não é pelo fato dele ser pobre, não, é porque ele não tem nada que se apegar. A única segurança dele é confiar em Deus. Por isso que eles têm maior possibilidade de abertura para a graça. Porque a sua insuficiência, a sua impotência, cabe à onipotência de Deus no coração deles. Não é? Por isso que lá no Magnífica, Maria vai cantar, né? Lá, ele, bem-aventurados, o Todo-Poderoso, porque deixou acolher os famintos e aos ricos despediu de mãos vazias. Lembra daquela passagem? Eu não vou mexer nela agora, porque vocês depois terão oportunidade para isso. E a 7ª pergunta que nós tivemos e fizemos é: quem são as pessoas recolhidas
pela estrada. Então, como última observação sobre essa primeira parte do evangelho dessa parábola de hoje, a qual acontecimento se refere à destruição da cidade, eu já falei para vocês. É difícil, é um pormenor que Mateus, desculpe, eu estou falando do acontecimento anterior, a destruição de Jerusalém, não é? Olha como é estranho, Mateus fez um banquete, chamou os convidados e de repente ele introduz essa destruição da cidade para aquele primeiro grupo que destrói os convidados, os servos que o rei manda convidar para o banquete. É difícil a gente imaginar porque Mateus colocou dentro desse contexto das parábolas essa guerra declarada e junto a esse banquete de iguarias, né, prontos, com tudo pronto, e de repente aparece esse acontecimento da destruição dessa cidade através do exército que esse rei manda para a destruição da cidade. Mas vamos entender o pensamento de Mateus. O acontecimento ao qual o evangelista se refere, que é a destruição da cidade de Jerusalém, ocorrida 40 anos após a morte de Jesus, a destruição esta que os primeiros cristãos interpretaram como castigo, porque essa cidade se recusara a receber o Messias. Vocês têm que entender uma coisa, não é que Mateus quer ver a destruição de Jerusalém como castigo, mas naquela época, veja vocês, 40 anos depois da morte de Jesus, eles ficaram assombrados, porque os primeiros cristãos todos eram judeus, eles ficaram assombrados com aquela tragédia, e Mateus teve que dar um sentido teológico deste acontecimento, para que eles pudessem interpretar não como castigo de Deus, mas o que Deus quer nos ensinar através disso. Vamos agora àquela figura de homem que entrou no banquete com o traje não das núpcias. Ele veio com uma vestimenta indigna, imprópria e inconveniente. Vamos entender isso. Eu já falei sobre isso para vocês, mas não custa mais a gente falar um pouco mais. O que vos parece? Aqui, gente, apesar de um banquete formado, das pessoas sorridentes, alegres e festivas, aparece esse contraste, esse episódio desconcertante no Evangelho. Desperta aí em nós perplexidade e, acima de tudo, parece um pouco desligado do tema. E, de fato, a primeira parte do Evangelho, vocês vão ver que não tem nada a ver com a segunda. A segunda foi inserida por Mateus, porque a primeira já existia. Ele coloca a segunda. Vamos ver por que ele coloca esse episódio aí. Mas vocês vejam que não combina com o que foi dito antes. Como estranhar que haja alguém sem a veste nupcial? Mais estranho seria se alguém a tivesse. Por que estranhar que aquele homem não tivesse com a veste nupcial? Porque na primeira parábola, vejam bem, as pessoas que foram convidadas, recolhidas pelos caminhos, pelos campos, pelas praças, como exigir que essa gente viesse vestida, bem trajada, num banquete de núpcias, não é mesmo? Se foram nas encruzilhadas pegar pobres, pegar maus e bons, como é que você vai exigir que essa gentalha venha bem vestida para um banquete? O que Mateus quer dizer com isso? Seria uma injustiça que esse rei viesse cobrar deles, maltrapilhos, a vestimenta. Mas vamos entender. E especialmente, ainda faço mais alguma indagação, como combinar essa generosidade
inicial do rei e a sua bondade com os pobres, com o que ele está fazendo em seguida, tirar esse cara do banquete que não está com a veste nupcial, e amarrar seus pés e mãos e jogá-lo para as trevas exteriores. Puxa vida, isso não é contrastante? Não dá assim um sentimento, mas meu Deus, que coisa horrorosa? A gente não pensa assim? Por muito pouco, a gente não acharia este rei terrível e cruel, não é verdade? Mas vamos entender isso aí. Os biblistas concordam em dizer que esta parte que Mateus está trabalhando, essa segunda parte aqui, ela é um enxerto, é uma outra parábola curta acrescentada à precedente. Uma não tem nada a ver com a outra, foi acrescentada aí. Então, ela deve, portanto, ser interpretada isoladamente. Ela contém o seu ensinamento exclusivo. Ela é um convite à reflexão para todos que aceitaram entrar no reino de Deus. Não devem se sentir em segurança. Eu entro no reino de Deus, você que foi convidado, mas não se sinta seguro, porque você pode estar ainda com um pé atrás e outro pé na frente. Por isso que Paulo diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então Jesus veio, Jesus me deu a graça de participar do novo povo, mas isso não me garante nada. Então vamos lá. Se nós não permanecermos fiéis à lógica do Evangelho, poderemos estar nos arriscando ao fracasso, como aqueles que recusaram o convite, aqueles primeiros da primeira parábola. A vida nova do cristão é comparada frequentemente no Novo Testamento a uma roupa nova que se veste no dia do batismo. Vocês têm que entender que na primeira leva de cristãos e na posterior, nos 4 primeiros séculos do cristianismo, todos os batizados eram feitos após um período longo de catequese e feito com adultos. Então os adultos, logo que recebiam o batismo, eles se revestiam de branco, uma túnica branca. Não sei se vocês já viram na celebração da Páscoa, depois do domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, fala-se da oitava da Páscoa, que seria o primeiro dia da Páscoa, o segundo dia, o terceiro dia, quarto. Essas pessoas, quando iam à igreja, eles tinham que celebrar até Pentecostes. Quando eles iam, chamados neofitatos ou nascidos de novo, eles tinham que usar por 8 dias a veste branca nas celebrações eucarísticas. Por quê? Porque eram nascidos de novo. É como acontece com a criança que recebe o enxoval, a veste branca, não é? Deveria ser assim no batismo. Ele vem com a roupinha dele, comum, civil. Aí os pais deveriam tirar aquela roupa civil. Entenda, os batismos eram feitos de mergulho. Eu não podia mergulhar a criança com a roupa de corpo dela. Então eles tiravam aquela roupa, desnudavam a criança e aí, tibum, mergulhava na piscina. E depois que saía mergulhado da piscina, eles vestiam a vestinha branca nele e passavam o olhinho na cabeça dele e fazia o rito da luz. E é rapidinho, e aqui fala um pouco, faz referência ao batismo. Nós recebemos batismo, nós fazemos parte desse novo povo. Então, gente, vamos para diante. Não se pode carregar consigo o cristão, o batizado, os trapos da vida antiga, ou seja, os adultérios, os roubos, a poligamia, as bebedeiras, as orgias. Entender? Nós não podemos viver como um homem velho. Não basta colocar um remendo novo
numa roupa velha. É preciso renovar essa roupa por completo. É preciso é preciso mudar completamente as próprias atitudes do homem com relação à sua vida, em relação às pessoas, às coisas. Nós temos que ser homens novos. Agora vamos ao castigo infligido a esse sujeito que estava vestido de forma inconveniente, que não tinha veste nupcial. É preciso lembrar que esse modo rígido de falar do Evangelho é próprio de Mateus, que é um judeu e que tem um pensamento cultural semítico. Esse pensamento semítico é parte da cultura e da linguagem do povo judeu. Somente ele emprega com frequência essas expressões: mandar para as trevas exteriores, e lá haverá choro e ranger de dentes. Os outros evangelistas, Lucas, por exemplo, que não era judeu nato, mas era um pagão convertido ao cristianismo, ele não usa essas expressões de Mateus. A explicação é bastante simples. Mateus, ele está escrevendo para judeus que estão acostumados a serem exortados e repreendidos pelos seus pregadores rabinos com essas expressões fortes. E seria ingenuidade da nossa parte esquecer que essas imagens próprias de Mateus são do tempo e da cultura do povo de Israel, e nós não temos que ler isso, entender isso de forma literal. É de muita importância lembrar este fato, pois de outro modo, a gente poderia acabar por se formar uma imagem distorcida da face de Deus, que com frequência também em nossos dias é apresentado como uma espécie de militar, soldado, como um policial assustador, desnaturado, sem misericórdia. Não, Deus não tem nada a ver com estas figuras de linguagem. Afastemos então de nós essa concepção de Deus. Ela não é assim. Ele não castiga, somente salva. Espero que vocês tenham compreendido isso. Qual é, portanto, a mensagem que Mateus quer transmitir com esse tipo de linguagem dura? O que ele quer dizer é que o cristão o cristão deve estar consciente da própria e muito grave responsabilidade. Se Deus dá por gratuidade, nós temos que assumir com responsabilidade. Se não aceita a roupa nova, a lógica do ser cristão, de filhos de Deus, então nós acabamos destruindo a própria vida. Estamos diante de um urgente convite: convertei-vos e crede no Evangelho. E a última frase, que é a lapidar: muitos, ou seja, todos, são chamados e poucos escolhidos, não está relacionada com as duas parábolas que nós já vimos, os vinhateiros homicidas e aquela outra dos empregados da última hora. Não está relacionada. Nelas, os eleitos são muitos, quase todos ou poucos, somente um foi rejeitado. Vocês viram? Embora que muitos são escolhidos, o único rejeitado ali neste banquete foi o camarada que se excluiu da graça de Deus. Não foi Deus que expulsou, ele se auto-excluiu por não estar dignamente vestido com o traje das núpcias do Cordeiro. Estamos aí diante de uma frase que Jesus pronunciou em outra circunstância. Bom, o tempo está bem avançado. O que Mateus pretende com essa frase é dar uma sacudida com a frase de efeito na sonolência e no torpor de alguns cristãos das suas comunidades. É fazer isso aqui. Acorda, cara.
está dormindo. É isso que a gente faz de vez em quando. Com frequência é interpretada como indicação sobre um número limitado de pessoas que entrarão no reino dos céus. Não é verdade, não pensem assim, não é uma coisa seletiva. Aqui, porém, Jesus não está falando do céu, mas do reino de Deus, no novo mundo para o qual somos convidados a entrar, aceitando a sua comprometedora proposta de vida. Todos convidados, poucos têm a coragem de dar o passo decisivo. Poucos convidados e poucos escolhem permanecer. Esse é o problema. A maioria vacila, titubeia, não tem coragem de renunciar à segurança que lhe advém de uma vida medíocre que já possui. Jesus adverte sobre o perigo de se perder um tempo muito precioso, poderia até chegar com atraso. Quando as outras, será que nós poderíamos chegar com atraso quando os outros que estão lá no banquete estão comendo a sobremesa ou a fruta? Então temos que repensar tudo isso aí. Irmãos, boa tarde. A paz do Senhor esteja com vocês. E amanhã vamos aos padres da igreja. Hoje é para vocês rezarem isso na vida de vocês. Amanhã contemplaremos a parte espiritual desenvolvida pelos padres da igreja sobre esse evangelho. Então, boa tarde para vocês e até amanhã. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.